Olá, gente. Boa noite. Pela Rádio Viagem do Rock e sob a supervisão técnica e direção de Roberto Leal, a gente está iniciando mais um programa Na Estrada com o Marcão. Se eu der uma falhada ou der uma tossida, vocês me perdoem, mas eu estou meio gripado, meio afônico, então pode ser que dê alguns tropeços aí. Mas de todo modo, não há problema nenhum. Para aqueles que não me conhecem, para os muitos que ainda não sabem quem eu sou um Marcão, como o próprio nome do programa diz. E nesse programa eu pretendo falar, a ideia é falar de tudo um pouco e um pouco de tudo, sobre motos, viagens, estradas e o sonho que a gente consegue realizar numa moto por uma estrada legal, né? No programa passado, eu falei sobre planejamento de viagens, sobre bagagens. E esse programa passado, assim como o de hoje, todos os outros que virão, vão estar disponíveis no YouTube. E sempre após a reprise de cada um desses programas às quartas-feiras, sempre às 22 horas. É só acessar o canal Viagem do Rock na Estrada com o Marcão no YouTube. E aí, boa viagem. Para iniciar esse programa, um breve e importante complemento ao nosso programa passado, que vamos inserir no item bagagens, e que pode nos safar de muitas situações, vamos dizer, molhadas pela estrada. Trata-se do preservativo, a camisa de Vênus, que é a popular camisinha. Com ela a gente pode improvisar bem legal, quando um frasco de líquido qualquer, ou de óleo também, estiver vazando, e aí a gente coloca dentro da camisinha, dá uma amarrada por cima assim, e fica bem legal, fica bem protegido e não suja, não estraga o resto da bagagem. E também a gente não perde o líquido. E também na chuva, para proteger celular e GPS, máquina fotográfica, ou até um netbook, ou qualquer outro aparelho que não seja assim muito grande. Porque se for muito grande pode forçar a camisinha e aí ela pode se romper. E com a camisinha também é possível até improvisar um stick, que a gente conhece como extensor, que a gente pode amarrar bagagem ou algum outro tipo de coisa. Ela tem uma elasticidade e uma resistência bem legais. E como eu me havia esquecido disso e eu fui lembrado pelo Roberto Leal, aí eu resolvi enfiar agora a camisinha. Mas não é onde vocês estão pensando, hein? Eu enfiei nos itens de bagagem. Devagar com a louça que eu conheço a moça. Bem, hoje eu vou falar sobre documentação, câmbio de moedas, trâmites de aduana, vacina internacional, passaporte, carteira de identidade, seguro carta verde e outros seguros, permisso para moto, PID, que é a permissão internacional para dirigir, além de outras coisas relacionadas a viagens internacionais, geralmente pela América do Sul, tá? Que é o que a gente tem o foco maior. Para se sair do Brasil numa viagem de moto, a gente precisa de um passaporte com validade mínima de 6 meses. Isso é importante, é chave, gente. Se tiver menos de 6 meses, a gente não pode entrar em qualquer país. Isso daí é lei internacional. Ou pelo caso da Argentina, Paraguai e Uruguai, é possível um brasileiro entrar apenas com carteira de identidade desde que tenha sido expedida há menos de 10 anos. Mas isso traz uns transtornozinhos, porque existem uns formulários a mais para serem preenchidos e atrasa um pouco o trâmite da aduana, incomoda, sabe? Então, é melhor ter um passaporte para qualquer tipo de situação que fica tudo mais fácil. E também tem muita controvérsia sobre se poder entrar no Chile, na Bolívia e na Venezuela apenas com carteira de identidade, para o caso de brasileiros. Eu conheço gente que entrou e gente que foi barrado na aduana. A maioria foi barrado. Tá? Existe alguma coisa com relação à Bolívia que até 250 quilômetros para dentro do país pode ser com carteira de identidade, mais para frente tem que ser com passaporte. Mas isso é meio teórico. Então o lance é estar com passaporte no bolso,
que aí a gente resolve qualquer tipo de situação. Até porque, legalmente, o Brasil tem um protocolo de reciprocidade com relação a ingresso em suas fronteiras apenas com carteira de identidade somente com a Argentina, Paraguai e Uruguai. O resto é papo furado. E também, nesses 3 países, não são aceitos outros documentos que para nós valem como identidade aqui, que é caso do CREA, Cresce, OAB, CRM, esse tipo de coisa lá não vale como identidade. Nem mesmo a carteira de habilitação vale como documento de identidade para se entrar no país. Tá? O DUT, que é o documento da moto, tem que estar em nome do condutor. Quando estiver alienado ou for leasing, o condutor vai ter que ter autorização expressa com firma reconhecida da financeira ou do banco. E nessa autorização tem que constar os países de destino, os países que vão ser visitados. Porque caso contrário, não vai entrar mesmo. Vai entrar só a pé, a moto fica. Para alguns países é preciso também o certificado de vacinação internacional, que é conhecido como CIVP, e é expedido pela Anvisa. Pelo sim, pelo não, e com esse recente surto de febre amarela no Brasil, melhor a gente obter esse certificado e levá-lo, seja em qualquer situação, qual o país de destino que for, entendeu? E de todo modo é interessante porque a gente já está imunizado também, né? Sobre a carteira de habilitação, existe um protocolo que foi assinado por 146 países, entre eles o Brasil, e que garante a validade da habilitação de cada país em todos os outros 145. Isso significa que um brasileiro pode rodar em 145 países além do Brasil com a validade respeitada. Mas sempre existe algumas coisinhas, né? Tem sempre um senão. Porque quando a gente sai do Brasil, por mais galo que a gente seja, no outro país a gente é galinha e ponto final. A gente tem que ouvir muito e falar nada, entendeu? Então, essa questão da validade, do protocolo de validade dos 146 países, existe um contraponto. Existem legislações e protocolos internacionais que tornam válida no estrangeiro apenas a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Então, para se evitar controvérsias, contrapontos e qualquer outra encheção de saco, é melhor levar a PID, que é obtida facilmente nos Detrans e Ciretrans de todo o país. Paga-se uma taxa, em alguns lugares precisa de foto, em outros lugares eles tiram a foto de forma digital, e a validade da PID é a mesma da carteira de habilitação nacional. Aí fica tudo tranquilo. Os cartões de crédito, para serem usados sem problemas em outros países, têm que ser autorizados ou liberados previamente pelas operadoras. Essas operadoras de cartão de crédito têm que se fazer contato com elas para obter a liberação pelo prazo que se vai ficar fora para os países de destino. E aí fica tudo bem. Sem que isso seja feito, quando se for usar lá, não é autorizada a compra. Então isso é muito importante também. O dinheiro em espécie que a gente vai levar, por exemplo, para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia também, eu penso que em reais é o ideal, porque nesses países não há problema em se cambiar reais pela moeda local. E assim a gente não perde 2 vezes no deságio, né? Porque comprar dólar aqui perde-se um pouquinho, trocar o dólar lá pela moeda local perde-se 2 vezes. Então é mais fácil levar o real mesmo, que a gente perde um pouquinho menos, não é? Agora, se a gente compra dólar, é esse problema. O dólar ele é mais corrente. Existem alguns lugares de fronteira onde a gente pode pagar em dólar sem cambiar. Mas isso são algumas situações mais esporádicas, entendeu? Agora, para o Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname
e também a Guiana Francesa, há muita dificuldade e até certa impossibilidade, dependendo de alguns lugares, de se cambiar reais. Então, nesses casos, é melhor se levar dólares ou euros. Euro também se faz câmbio em qualquer parte do mundo. Mesmo para se sair para países que não exigem, é recomendável se fazer um seguro-saúde, tá? Porque a maioria dos países não exige um seguro-saúde para você entrar lá. Mas o seguro-saúde, ele é muito barato pelo que oferece. E em caso de necessidade, velho, é uma mão na roda. Ele segura a onda mesmo, ele cobre tudo, inclusive a repatriação da gente. É muito legal isso daí. É bem importante. Agora, vamos falar do que provoca mais controvérsias. O seguro obrigatório contra terceiros para a motocicleta. Porque o seguro obrigatório que a gente faz para entrar em outros países não é para a gente, é para a moto. É para o caso de acontecer algum acidente, alguma coisa com a moto, se provocou alguma coisa contra terceiros, esse seguro cobre. É esse o objetivo desses seguros. Para países do Mercosul, que é Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela, também é bom não esquecer, é necessário o tal seguro carta verde, que já é famoso entre os motociclistas, né? E ele pode ser contratado em cidades brasileiras próximas das fronteiras, e a mesma apólice vale para todos esses países. No caso de um brasileiro fazer esse seguro noutro país, é possível e é legal, mas ele vai valer apenas para o país onde foi feito. Digamos, o brasileiro sai daqui, entra na Argentina, faz o seguro carta verde lá. Se ele for para o Paraguai, ou para a Bolívia, ou para o Uruguai, esse seguro perde a validade, não é válido lá, porque não foi feito em solo brasileiro. Tá? Isso daí é importante também saber. A Bolívia, ela também é signatária do Mercosul desde 2013. E lá o seguro carta verde tem uma particularidade. Ele vale para permanência inferior a 30 dias. Para uma permanência maior, é necessário se fazer o seguro chamado SOAT. É seguro obrigatório de acidentes de trânsito. Isso é feito lá dentro da Bolívia, tá? No Brasil não se faz o SOAT, a não ser que se consiga alguma operadora de seguros que faça isso via internet. Para Colômbia, Peru, Equador, independentemente do número de dias, também é necessário se contratar o SOAT, que é esse tal seguro obrigatório de acidentes de trânsito. E se contrata tranquilo, em fronteira ali, não é problemático não. Mas é necessário. O Chile, ainda que muitos digam o contrário, ele não pertence ao Mercosul. E lá, a partir de 2013, passou a ser necessário se contratar o SOAP ou SOAPEX, é a mesma coisa. SOAP ou SOAPEX, que cobre, nesse caso, esse seguro é um pouco mais abrangente. Ele cobre o condutor, o garupa e terceiros. Tem seguradoras chilenas que fazem esse seguro via internet. O site de uma delas, se vocês quiserem anotar, é www.hdi.cl. www.hdi.cl. Esse seguro ele é muito barato. Digamos, um seguro para 10 dias custa mais ou menos $12. Dá o quê? 40 e poucos reais. Então ele é barato. Para as 3 Guianas a coisa complica um pouco. E aí eu vou explicar. Quer dizer, um pouco não, complica muito. Então vamos lá. Para a Guiana é necessário uma autorização prévia para circulação com a moto dentro do país. E tem que ser obtida no consulado da Guiana em Boa Vista, que é a capital de Roraima. É também necessário um seguro, que pode ser feito na fronteira. E um detalhe, na Guiana, o trânsito é mão inglesa. Então não se roda pelo lado direito, se roda pelo lado esquerdo.
E isso gera uma confusão na cabeça da gente, porque o nosso cérebro está preparado para identificar o trânsito da forma que é na maioria dos países. Mão inglesa é bucha, velho. Mas dá para se safar também, é só diminuir um pouco a velocidade, ficar mais ligado e não tomar cachaça enquanto estiver pilotando, porque senão a coisa pega. O Suriname também exige um seguro para veículos estrangeiros circularem em seu território e pode ser feito próximo da aduana, na fronteira. Também sem problema nenhum, é possível fazer, mas às vezes a gente pode consultar 2, 3 lugarzinhos ali próximos, porque pode ter diferença de preço e a gente economizar algum, sempre sobra para uma cervejinha a mais, né? A Guiana Francesa exige visto prévio de entrada no país. Isso daí é importante. É o único país da América do Sul que exige visto prévio de entrada no país para brasileiros. E deve estar no passaporte, bonitinho. Esse visto prévio ele pode ser obtido no consulado da França, em Macapá, que é a capital do Amapá, ou na Embaixada da França em Brasília. É necessário também um seguro para a moto, e esse seguro pode ser feito na cidade de Guiana, mais próximo da fronteira. Entra-se na Guiana, rapidinho se faz o seguro, porque em algum momento os policiais podem solicitar. E se não tiver o seguro, na maioria desses países, praticamente em todos, a multa é o confisco da moto. Perde-se a moto, essa moto é leiloada lá. Então é um caso meio sério. É bom que a gente esteja com esse seguro em mãos e com plena validade. Não rodar mais dentro do país do que está dizendo lá que é o segurinho. Não pode deixar expirar o prazo dele. Isso tem que ficar ligado. A Guiana Francesa, por ser uma possessão, lá é igualzinho aos países da Comunidade Europeia. Para se circular lá dentro é obrigatório um seguro de assistência à saúde para viagem. E essa apólice tem que ser de no mínimo 30 mil euros. Aí é foda, né? Mas enfim, se quiser ir para a Guiana Francesa, vai ter que se submeter a isso daí. Tem uma coisa que eu reputo de total importância, que é a permissão legal para ingresso e circulação da moto no país visitado. Em alguns lugares chama de permisso ou autorização temporária. Isso daí é chave, cara. Certos países exigem, outros não. Mas às vezes passa a exigir quando a gente está no meio do território deles, entendeu? E isso pode mudar de tempos em tempos. Então a legislação pode mudar quando a gente acabou de entrar no país. Então a gente tem que ser esperto, tá ligado e ser safo nisso daí, entendeu? O melhor é se certificar disso em cada fronteira. Quando se estiver fazendo visto de entrada, se pergunta. Seguro morrer de velho, né? E prevenção em caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, eu acho que o negócio é por aí, sabe? E eu vou reforçar que é mais que se necessário saber de algumas das particularidades dos países que a gente visita, para que a gente possa entender e respeitar o povo, e também a gente acaba aproveitando melhor a estadia por lá. Entendeu? A gente precisa sacar o que a gente chama de idiosincrasia local. Agora eu falei bonito pra dedéu, né, meu? Mas isso é importante, porque a gente sacando qual é a do povo, a gente entende melhor o que eles querem, o que eles fazem, e eles acabam respeitando e aceitando melhor a gente. Isso é muito importante, entendeu? Bom, gente, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui. Eu reforço que os meus programas estarão disponíveis no canal o canal do YouTube Viagem do Rock na Estrada com o Marcão, tá? Terminou a reprise nas quartas-feiras, às 22 horas, já vai para o ar no YouTube, tá? Aí perdeu alguma coisa, quer se certificar, quer lembrar de alguma coisa, vai lá para o YouTube, acessa, que fica tudo bem, entendeu?
Para sugestões, críticas, perguntas ou qualquer tipo de contato comigo, vai de novo o meu e-mail, naestradacomarcal@gmail.com. Repetindo, naestradacomarcal@gmail.com. E no Twitter, @motocicleta27, em numeral, motocicleta27. Gente, eu quero frisar uma coisa, motociclismo não é oba-oba. A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter cidadania, tem que respeitar os companheiros, os parceiros, tem que ser solidário. Encontrou alguém quebrado, parado, pare e pergunta o que está precisando. Se encontrar um carro parado também, para do mesmo jeito, pergunta. Respeitar a natureza, respeitar a lei. Não é sair por aí acelerando, fazendo gracinha, fazendo um monte de cagada, provocando acidente. Isso não é motociclismo, isso é porra louquice. Motociclismo é coisa séria, embora muita gente ache que não. Por causa de um ou dois porra louca por aí, é que a gente é tido como bandido, como um monte de coisa. Existe, mas a grande maioria do nosso meio é gente responsável, é gente respeitadora, é gente legal. Então cabe a cada um fazer com que todos sejam menos mal vistos. E isso eu vou reforçar durante os outros programas, porque é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, até que esses merdas que fazem cagada no meio da rua parem de fazer o que estão fazendo. Porque quando um bosta desse morre, para mim não é uma morte, não é acidente, é saneamento básico, entendeu? Porque eu não tenho o menor respeito por quem faz esse tipo de coisa. Se o cara quer correr, se é macho, ele vai correr numa pista de moto velocidade e vai mostrar que é bom. Só que lá o bicho afina, né? Os pilotos de verdade ultrapassam por ele de ré. Mas enfim, gente, é só um alerta e um desabafo, tá? Muito obrigado pela audiência a todos. Um beijo geral, fique com Deus. E vamos ver se a semana que vem a gente se encontra de novo aqui. Porque a Rádio Viagem do Rock é a rádio do motociclista e a rádio do rock. Ah, uma coisa, o conteúdo do meu próximo programa é segredo, tá? Nem eu sei ainda, entendeu? Porque senão, se eu tivesse que falar, eu tava ferrado agora. Mas é isso, gente. Valeu, até o próximo programa. Um beijo em todos.